isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Ele te ama. É amor incondicional, hein? Não precisa condição nenhuma para ele amar. Ele é amor e ele nos ama. Amém? Amém. E mais, nós que nascemos de novo, nós temos a mesma natureza que Jesus. Pensa isso, a mesma. Então, esse amor opera no nosso espírito. Agora nós temos que obedecer o que a Bíblia diz para nós podermos resgatar o que está no nosso espírito, para nós vivermos essa plenitude de Deus. Óbvio que a nossa alma sempre está pisando na bola, às vezes ela escapa, não é? Às vezes ela faz confusão, mas o Senhor habita no nosso coração, no nosso espírito. Então, a nossa busca diária é essa condição espiritual. Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui. Como andar na condição espiritual. Para nós não sofrermos o que as pessoas que não têm Deus sofrem. E a gente vê no meio cristão a mesma condição de quem não tem Jesus, o sofrimento que eles têm, e quem tem Jesus sofre igual. Mas por quê? Porque não sabe andar no Espírito. Porque não obedece o que Deus diz. Porque Ele é fiel para cumprir o que ele diz aqui. Então, a mudança toda tem que estar em nossas vidas, tá? É a nossa alma agora, porque a parte espiritual, o Espírito, Deus já fez. Foi Ele que fez. No piscar de olhos, nós mudamos completamente a nossa vida, não foi? Nós éramos trevas e nós começamos a amar Jesus. Foi fração de segundo. Agora, nós vamos ter que lidar com a alma. Agora nós vamos ter que lidar com o homem velho, para que nós não soframos igual as pessoas que não têm Jesus. Na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua igreja, não é para ter isso. Isso é porque você tem que renovar a sua mente. Então, a palavra de Deus é que faz isso. Ela é o poder para fazer isso, mas é eu que tenho que trabalhar com ela, para que Deus libere o sobrenatural e age depois. Amém? Então, por isso que Ele é fiel, Ele é leal. Ele fez a obra completa. Ele não deixou nada por fazer. Agora você fica, Deus, Deus, como se Ele não quisesse fazer, sendo que você é o problema na situação. Então, por isso que o Espírito Santo habita em nós. Você tem que orar muito em línguas, muito, um bom tempo. E estudar a palavra para que o Espírito Santo te revele. Mas eu vou falar isso logo, já. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, no meu espírito, do que o que está no mundo. Outra vez, maior é o que está em mim, no espírito, do que o que está no mundo. E nós todos dizemos, glória a Deus. Amém? Aleluia, sejam todos bem-vindos, boa tarde. Que o Senhor abençoe o seu coração, afinal, nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus e para que ela opere em nós, né? Porque nós recebemos a fé de acordo com a palavra de Deus de ouvir. Ouvir um ensino ungido, um ensino que é a verdade, também ajuda. Quando nós vamos ler a palavra, nós temos então a revelação. É isso que nós precisamos. Porque sem revelação da palavra, nós não vamos mudar o passo. Nós não vamos sair de onde nós estamos. Porque nós já nascemos nesse mundo com a mente totalmente moldada pelo inimigo, pelas trevas, que é o que as pessoas que não têm Deus são. Nós nascemos de novo. Agora não é para nós andarmos do jeito que nós éramos antes de nascer de novo.
Porque a gente nasceu de novo, foi rapidinho, foi maravilhoso. Foi tão bom aquele momento. Ai, mas aquilo era tão bom. Lógico que era bom. Você era bebê, você não sabia nada dos princípios de Deus e Deus te ajudava. Na sua pequenez, na sua condição de bebê espiritual, né? De ser uma criança. Mas aquilo dura pouco. Dura muito pouco, então nós não podemos ficar naquela condição de bebê espiritual, porque nós não vamos saber vencer os problemas da vida, porque nós temos que estar resolvidos dentro de nós, para nós podermos irmos contra tudo que vem em cima de nós, porque o diabo, ele vem atrás de nós todos os dias, todas as horas, e ele vem com enganos, ele vem com condenação, vem com tantas coisas, fora o homem velho que quer continuar ficando lá. Ele quer imperar, não pode. Então você não entende a palavra de Deus com a tua cabeça. Você não vai entender com a tua cabeça, é com o seu espírito. Por isso que você ouve esses ensinos, você tem que ouvir pelo menos cada ensino 5 vezes. Com calma, orando em línguas, com a Bíblia, anotando, esse versículo é isso e aquilo, lê de novo e vai meditando, para você ter o que meditar. Você tem que pensar, meditar é pensar. É pensar, no grego, profundamente, bem fundo, a ponto de poder mudar o seu modo de pensar. É aí que você renova a sua mente. Porque quem não tem a mente renovada é uma pessoa que anda com o homem velho. Está com a mesma coisa do passado, onde o diabo tem acesso. Não é para o diabo ter mais acesso na nossa vida. Óbvio que a alma é um local que ele tem acesso. Mas se a minha mente está renovada, eu estou transformada. Então ele vem, mas ele não tem acesso, porque eu não deixo. Porque a minha mente está renovada e ele fala, não adianta, eu não vou cair mais na sua. Acabou. Agora, se você não tem a sua mente renovada, você não percebe o mover do diabo, porque você andou com ele a vida inteira. Você foi moldado por ele, você nasceu moldado por ele. Você não percebe. É só com a Bíblia, com a palavra de Deus. Cristão não quer Bíblia. Cristão não quer a palavra de Deus. Ué, mas como é que você vai andar com Jesus? Você vai andar com um crucifixo andando assim na rua? Ou com uma foto de Jesus? Você põe na sua casa, em qualquer lugar, tudo foto, põe coisa. Não precisa nada disso para você andar com Jesus. Você precisa nascer de novo, e você já nasceu. Então agora você tem que conhecer Jesus. Ele está no seu espírito, mas você não conhece ele. Você pensa que Jesus é o quê? Uma atitude de um humano, uma coisa aqui, outra coisa ali, coisa ruim que acontece no mundo, que é ele não está julgando nada por enquanto. Catástrofes, coisas ruins que estão acontecendo, não é Deus. Ele não está julgando. Jesus, quando ele vier com a igreja, que ele descer com a igreja e que antes do milênio, uma fração de segundo antes do milênio, é que ele vai amarrar o diabo, vai pôr todos que andam com ele junto, tudo lá, mas depois do milênio é que vai ser o julgamento. Aí ele vai acabar, até vai fazer novos céus, nova terra. Mas não é hora ainda. Então você tem que entender que você tem que aprender a andar com a autoridade que Cristo Jesus te deu. Você tem uma autoridade espiritual, mas não é com a tua cabeça. Nem pense. É a palavra estabelecida. Não, gente, vem cá, isso é simples, essa história que eu estou falando. Mas é difícil porque precisa do seu tempo. Você precisa largar a sua vida para ir para essa outra vida. Você precisa querer, porque o que dependeu de Deus, ele já fez. Ele te deu o novo nascimento numa fração de segundos que você nem viu como. Você nem viu como e você já começou a pensar diferente. Não, eu amo Jesus, eu quero ler a Bíblia. Você nasceu de novo assim ou não? Todo mundo nasce de novo assim. Quem não quer ler a Bíblia, não tá, isso aí não nasceu de novo, tá? Nem nasceu de novo. Precisa ver isso, porque quem nasceu de novo vai atrás de Jesus. É por aí. Mas então, vamos lá. Abre a sua Bíblia em Romanos. Vamos começar. Vamos ver capítulo 7 de Romanos. Eu vou falar hoje aqui, gente, como é que nós vamos pôr fora esse homem velho. Não tem nada de difícil, isso aí é uma coisa que você tem que fazer, tá?
Mas isso não é num dia que você vai pôr seu homem velho fora. Tá? Então, veja só, Romanos 7. Jesus... Não, eu errei. É Marcos. Nós vamos depois para Romanos. Espera aí. Vamos para o Evangelho de Marcos. Vamos ver o que Jesus fala, porque ele está falando sobre o que é o nosso coração. Mas espera aí, que coração que é esse que Deus está falando? Já que se o meu coração é meu espírito, onde Jesus está tudo perfeito, também existe, a alma também faz parte do coração. Por quê? Eu já não falei que ela é ligada? A alma é ligada com o espírito, igual a sua pele é ligada com a sua carne, e a sua carne fica ligada com o osso, não é assim? Então, a nossa alma, ela é ligada com o espírito, você tem que entender. Sabe, se você arrancar uma coisa e jogar fora, você fica sem nada, não é assim. Alma e espírito, gente, elas têm que estar unidas, porque a alma não foi redimida, você sabe disso. Ela não foi redimida. Nem esse corpo aqui, carnal, não foi redimido. Esse corpo carnal, ele vai ser transformado quando nós encontrarmos Jesus, certo? Porque ele vai morrer, ele vai virar pó, ele vai ser enterrado, isso não tem jeito, isso aí vai acontecer. Agora, a alma, ela tem que ser renovada, ela tem que ser transformada. E ela é parte do nosso espírito. Então, eu não vou partir dessa terra e a alma vai para o inferno, meu espírito vai para... Não! É você! A sua alma é a sua identidade. Pensa nisso. A sua alma é a sua identidade. Ela é unida com o seu espírito. Ela é junto, ela é grudada. Não dá, porque para você... Só a palavra de Deus, diz em Hebreus, que tem o poder igual uma espada de 2 gumes, ou seja, uma espada afiada dos 2 lados que pode discernir o que é espírito, o que é alma, de tão grudado que é. Por isso que eu preciso da Bíblia, para eu saber se isso é a minha alma ou se é o meu espírito. O que é isso? Porque, gente, a carne é inerte, ela vai obedecer a alguém, ou a alma ou o espírito. Se a minha alma está renovada e transformada, ela vai dar ordens para o meu corpo, para minha parte física, andar em santidade. Senão, não. Vocês estão acompanhando? Então, Jesus está explicando aqui o que é que sai do homem, que não é do espírito, é da alma. E é lá que tem que haver a correção. Agora, essa correção, não adianta você falar, ai, Jesus faz, aí Deus faz. Não é por aí, você tem que trabalhar com isso. É você. Você é que vai ter que buscar essa reforma. Então, Marcos 7, vamos ver o versículo 20. Ele diz, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Nossa, tudo que é ruim. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vem da tua alma. Está valendo? Todo o mal da nossa vida vem da nossa alma. Então, eu comecei por aqui, agora você vai abrir lá em Romanos 12. É exatamente isto que Paulo está destrinchando o que Jesus disse. Romanos 12, versículos 1 e 2. Tá? Como é que nós vamos quebrar essas correntes deste mal que está dentro do nosso coração, tá? Que é a nossa alma, que é parte do nosso espírito? Como? Uma das coisas que é muito séria é a ofensa. Como é que nós vamos quebrar as correntes da ofensa dentro de nós? Porque a gente recebe ofensa diariamente. Entendeu? Então, veja, versículo 1 e 2, diz assim, isso aqui, Marcos 7, com Romanos 1 e 2, é a mesma coisa. Ele diz, rogo-vos, versículo 1, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, veja que ele não fala aqui, eu rogo que você, meu irmão, pelo ódio, a ira, a vingança, a condenação de Deus, graças a Deus que não é isso, é a misericórdia. Existe a misericórdia de Deus para transformar a nossa vida.
Essa outra área depende de nós. Não depende de Deus, se por Ele, o que é da parte dele, Ele já fez completamente. Você tem que entender isso. Por isso que você precisa da palavra de Deus e do Espírito Santo. Não é só falar do Espírito Santo. E não é só orar 2 palavras em línguas. Não, é para você ficar muito tempo ali. Por isso que se você for ler, o pessoal de casa, se vocês conhecem essa gente aí que fica vendendo o livro do pastor dele por 400, 500 reais, um livro ainda velho, e outros que querem comprar aqui para vender por esses preços, para quê? Que nem leu. Sendo que ele está dizendo lá que quem tem pecado, que são esses todos que eu li agora aqui, em Marcos, capítulo 7, versículo 20, ele diz que é impossível você orar em línguas e estar estudando a palavra, você ficar com um pecado aí dentro de você. Ou você vai parar de orar, porque você vai ver o pecado, porque o Espírito Santo é fiel, ele vai te mostrar. Ou você vai continuar até você ser liberto, porque você vai se enojar do seu pecado, que moldou você até o dia de hoje, digamos. Quantos anos você tem? Tá valendo? Então, a pessoa que quer ficar vendendo o livro do David, que é isso? Que é isso para quê? Para ganhar dinheiro, não tem noção. Depois vem reclamar aqui com o Minandi, tipo, mas nós estamos fazendo bem, vocês estão segurando. Não estamos segurando nada. Inclusive, tá toda a mensagem aqui que eu trago é destrinchando o livro dele, que não 450 páginas é pouco para destrinchar o que ele está falando lá dentro. Vocês estão acompanhando? Então, vocês têm que abrir os olhos, não é ficar indo atrás de gente que está vendendo um exemplar de um livro de 400 reais, ou tirando cópia e vendendo, e encaderna ainda. Isso é ridículo. Isso não é fazer o bem. A pessoa que está fazendo isso deveria estar ensinando o que eu estou ensinando, porque nunca chegou lá e nem sabe o que está escrito dentro do livro. Quer ganhar dinheiro. Se a sua alma for limpa, você vai ganhar dinheiro, porque a prosperidade vem. Você não precisa roubar, não precisa fazer nada, nem enganar ninguém. Porque você está limpo dentro de você. É óbvio que você vai ter tudo que você precisa de Deus. Ele te dá além. Pensa nisso. Vocês estão acompanhando? Então, ele está dizendo as misericórdias de Deus que vêm. Ele diz, então, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que existe, né? Para que você apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Então, ele está dizendo aqui que é para nós agora apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, eu vou apresentar minha alma. Porque se você ainda não sabe qual é o defeito que está na tua alma, aquilo que sai de dentro de você, que te contamina, é porque está faltando palavra de Deus na sua vida. Você tem que ler, continuar com os estudos, orando em línguas, porque ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Tá? Agora, se você não sabe, você não está querendo ser moldado por Deus. Você quer continuar com o molde do homem velho, que é o versículo 2 que ele está dizendo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, não é mais para continuarmos no molde antigo do homem velho, porque nascemos de novo. É isso que ele está dizendo. Você nasceu de novo, não é mais para você ser aquela pessoa que você levanta, faz o que você quer, você vai onde você quer, você que decide. E depois fica Deus, me dá, me faz, Deus vai, Deus vem. O que é isso? Não é isso. Isso daí é modo errado de orar, nunca vai ter nada. Vai ficar no raso da vida espiritual até o dia que vai se encher e largar tudo. Olha o perigo, que esse é o objetivo do diabo. Não, nem preciso mais. Olha, eu oro na minha casa, sabe? Eu faço, mas essa não é a unção de 1 João capítulo 2, versículo 27, que é a unção que está no seu espírito, que é exatamente com a natureza de Jesus. Ela vai te ensinar que você tem que mudar isso aí, esse modo seu errado. Por isso que você está aqui para ouvir isso, porque sozinho vai ser difícil. Você chega lá. Se não tem quem prega, como é que você chega lá? Se não tem quem está com a unção de ensino, como é que você chega lá? Veja como as pessoas arrumam doutrina própria. Não, eu fico agora em casa, aí você está mudando de vida?
Vou mostrar aqui algumas coisas, para ver se está mesmo, é esse aí. Bom, e ele diz ainda, se eu transformar a minha vida com a palavra de Deus, pela renovação da minha mente, esses conceitos antigos, eles são os óculos com que eu vejo a minha vida. A vida minha é formada com esses óculos. Do conceito antigo, se eu não tenho a renovação da minha mente, a transformação. É a mesma coisa que você põe um óculos, aí que mostra, não tem esses 3D, 4D de óculos que você põe? É isso. É o que você enxerga da sua vida, é isso aí. Por isso que você é isso. Porque não está transformado. Mas ele está dizendo que é para transformar, tá? Para nós ficarmos livres do molde antigo. Lembra semana passada que eu falei do molde? Sim. Estou continuando. É um molde. A nossa alma foi moldada com as trevas, com os conceitos de Satanás, que é esse mundo. Tradição de família, sociedade, escola, enfim, é isso aí. O que cada um pensa, tá? Então, é isso que Jesus falou, olha, é a mesma coisa que Jesus falou, é do fundo de você que saem as coisas ruins e contamina a tua vida. Não vai para frente por causa disso. Estão acompanhando? Então, aqui está a mesma coisa, Paulo está explicando o que Jesus falou. Se você não transformar a sua mente, ou seja, renová-la com a palavra de Deus, você não vai ser transformado. Você vai levar essa vidinha até o fim. E depois, tudo que o mundo sofre, tudo que o mundo é, a sua vida vai ser igual. E não é o caso. Olha, mas então a chance. Ele fez tudo. Veja Jeremias 48, agora aqui, o exemplo que Deus dá para nós aqui, da pessoa que não quer ser transformada. Presta atenção. Jeremias 48. Ou seja, indo para lá, para o meio, antes de Isaías. É Jeremias, quase no meio da Bíblia, vamos ver. Então, o capítulo 48, nós vamos ver o versículo 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade. Olha, atenção, Moabe é um país, tá? É uma nação. Agora, presta atenção. Desde a mocidade, Moabe esteve despreocupado e tem repousado nas fezes. Fezes aqui é uma palavra pesada, mas quer dizer borra do vinho. Você sabe que a borra do vinho estraga o paladar. Se tiver borra embaixo, não presta. O vinho, perdeu o seu paladar. Ele transforma o gosto bom do vinho. É isso que ele está dizendo. E ele diz, então, a borra, as fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha. Pensa que ele está falando numa condição espiritual aqui. Nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Então, de acordo com o profeta, Moabe, que é uma nação, continuou sempre do mesmo jeito, sem se atentar aos preceitos de Deus, à palavra de Deus, ou mesmo ao próprio Deus, não quis saber. Então, o que aconteceu? Ele compara essa condição como o resíduo do vinho, que fica embaixo, na vasilha, ou no vidro, onde for, no vaso, ou no container, seja lá, tá? Porque fica ali muito tempo, aquilo fica lá embaixo, aquela borra, aquela coisa, que vai alterar o gosto do vinho, vai ficar aquele paladar que não é bom, ficou uma coisa forte. E isso representa agora, para as nossas vidas, exatamente o pecado. É isso que o pecado faz na nossa vida. É ele que está na nossa alma. Ele tem um gosto, ele deixa um ranço, ele deixa uma borra, uma coisa que, sabe, está sempre ruim. Não está aquela coisa boa. Por quê? Porque não foi liberto? Está parado, igual Moabe? Não quer saber? Não quer saber dos preceitos de Deus? Então, peraí, se eu não fizer alguma coisa para enganar a minha alma, para ela ficar bem, eu vou sentir muito forte esse gosto. Vamos dizer, a minha vida vai ficar muito ruim. Então, eu preciso distrair, eu preciso fazer isso, eu preciso de gente, eu preciso de reuniões, eu preciso de atividades, eu preciso de coisas. Estão sabendo? Estão acompanhando? Porque é para mascarar a borra
do vinho, que traz um gosto na sua vida. No vinho que se compara ao Espírito Santo, ao sangue de Jesus, que transforma a vida. Vocês estão acompanhando? Como que Deus descreve aqui, tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que está dentro de nós, porque é a palavra de Deus que vai nos revelar o que está dentro de nós, para nós não sermos desqualificados. Porque Paulo falou, olha, eu preciso tomar cuidado. Embora eu tenha toda essa revelação e tudo mais, tudo que eu ando fazendo para o reino de Deus, eu preciso tomar cuidado para eu mesmo não ser desqualificado. Ele entendeu muito bem o que está escrito aqui, para não sermos desqualificados. E você tem, não é que você vai para o inferno, mas você não vai ter galardão, você não vai ter o plano de Deus executado na sua vida. Você acha que não tem importância para a sua eternidade você não ter o plano de Deus executado na sua vida. Mas ele só vai executar se você entrar no seu chamado. Mas para você entrar no seu chamado, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que está aí dentro. Não, mas você não é obrigado, nem Deus te obriga. Mas é igual Moabe, não está fazendo questão. Leva a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Porque você é o dono da sua vida. Você é o imperador que rege as leis para a sua vida. Então, você precisa tomar cuidado. Tá? Então, ser cristão não é isso. É porque está errado. Quem está levando esse tipo de vida está errado ou nunca ouviu um ensino desse. Tá? Então, ele está descrevendo aqui no versículo 12 a mudança que tem que acontecer. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores, que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Tá? Eles vêm o quê? Quebrar esse molde. A palavra de Deus e o Espírito Santo, no poder da vida de Cristo Jesus, vem quebrar esse molde. Mas isso não é do nada, não. Isso você que vai ter que decidir. É a sua busca. Bom, se você nunca ouviu isso antes, tá certo. Você nem saber e ficar levando a sua vida, porque você nem sabe como chegar lá. Mas, se você está ouvindo e não faz, né? A quem pouco é dado, né? Vai receber pouco, né? Não é isso que Jesus falou? Quem é pouco é dado, vai receber pouco. Foi isso que Jesus falou. Mas, sabe, quem está se oferecendo para Deus, vai receber. O quanto que você se oferece. Então, veja que não é só o nascimento novo que basta. Vocês estão acompanhando? O nascimento novo é para você ir para o céu. Mas não é para você ir, é para ir para o céu na glória de Deus. Mesmo porque nós vamos hoje tomar a ceia e o próprio Paulo diz, olha, vocês estão tomando a ceia, mas vocês levam a vida do mundo. Vocês morrem igual as pessoas do mundo morrem. Sem Deus, parece. Com as mesmas situações. Tá valendo. Então, é isso que ele está mostrando, tá? Então, é o seguinte, ele está descrevendo aqui que se você não puser a revelação da palavra de Deus dentro de você, tipo isso que eu estou trazendo para você é uma revelação. Se você tem que orar muito em línguas, ouvir muito, você vai ser moldado nisso. Porque o Espírito Santo vai te levar lá, se você ficar estudando toda essa palavra para você receber, tá? Você vai viver com essa borra do vinho velho aí na tua vida. Que fica essa coisa, que você quer algo mais e você nunca vai chegar lá. É o seu íntimo, é a sua vida, porque é daqui de dentro que vem o que você precisa. Você vai ficar se arrastando. Você pode arrumar uma coisa aqui na vida e fazer, inventar isso, inventar aquilo, mas lá no fundo não está resolvido, tem a borra. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Quando você levanta, você não sabe lidar com aquilo que está aí dentro. Você ficou alegre um dia, aconteceu uma coisa, você sabe disso. Agora daqui a pouco está a borra lá. Vocês estão acompanhando? Mas ele disse que a palavra de Deus e o Espírito Santo, que são os trafegadores, eles virão para tirar
quebrar esse molde, para destruir essa borra. É bem isso que ele está falando. Gente, isso é profunda a revelação do Espírito Santo. Não é para você ficar levando a sua vida desse jeito, porque você não enxerga o que Deus enxerga. Quando você enxerga o que Deus enxerga, você vai cortando tudo o que não é para ficar na sua vida. Porque é você que corta, não é Deus. Não pense que é Deus que vai tirar coisas que não devem estar na sua vida. Você tem que enxergar e orar até você ter a unção, a força dele, que pode ser unção, para você resistir. Não, isso não. Porque é você tem que entender, isso é autoridade. Que é você que manda. É você que comanda a sua vida com o homem novo, não com o homem velho. Vocês estão me acompanhando? Por isso que o pastor dele falou o quê? Ele disse, olha, se eu tivesse uma escola bíblica, os meus alunos teriam que orar em línguas por 2 anos, 2 horas por dia, e lendo a Bíblia. Sabe por quê? É isso aí. Você vai se enxergar. Eu fiz e faço. Por isso que eu me enxergo e estou aqui para ensinar. Porque quantas pessoas, milhares de pessoas, ouviram o pastor dele pregar? Quem é que está ensinando isso? Aonde? Porque você tem que experimentar para você passar para o outro. Tem gente que vai escrever livro do Espírito Santo, fica pondo um versículo aqui, outro ali, e daí eu com isso. Se eu puser esse versículo aqui sem explicar, o que adianta? É isso aí. Quer dizer que ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Vocês estão acompanhando? Então, ele está deixando bem claro aqui, tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte, que se eu não for atrás do meu Deus, para eu ficar livre dessa borra, que é antiga, que é desde o dia que eu nasci, entendeu? Eu não vou ser transformada e eu vou acabar criando uma adoração por algo na minha vida que eu criei com os meus pensamentos, com as minhas filosofias, com as minhas crenças, em vez de adorar a Deus. Isso é profundo. Eu vou tentar explicar um pouco isso, tá? Porque se você não vai ficando livre disso, que é o molde velho, pecado, que sempre dominou você, você vai criar coisas na sua vida com pensamentos aonde você vai adorar e você não deixa Jesus entrar lá. Por isso que a sua vida não é transformada, tá? Por isso que é você que tem que fazer alguma coisa para você renovar a sua mente. É você vai ter que renovar a sua mente. Porque quando a sua mente renova, você começa a enxergar. Eu estou falando coisa espiritual. Não tem nada natural isso aqui. Você que muda. Nossa, você está estranho, né? Bom, eu sempre fui, né? Agora, então, para o mundo eu estou mais estranha ainda. Mais. Porque eu não ando no padrão mundo. Não ando. É para você não andar no padrão mundo. É que você não enxergou. Porque quando você enxergar, você vai fazer o que Deus quer. Você tem Ele operando na sua vida, conduzindo você. Mas isso não acaba nunca. Isso é até Jesus voltar, tá? Então, se você não for bem pronto em fazer o que Deus está dizendo, mas se você negligenciar isso, aquelas coisas antigas do seu passado, aquele mecanismo de ações da sua vida passada vão ficar permanente na sua vida. Aí você fica orando por uma situação, já faz tanto tempo, e você não consegue ver resposta. Porque você não está com a mente transformada. Pensa nisso. É maravilhoso se você deixar o Senhor agir nisso daí. Sabe o que acontece com esses pensamentos, com essa borra? Atenção nisso. São ofensas, vamos dizer ofensas, tá? Acontece. Então, é muito bom você começar a examinar você, porque você pode, através da ofensa, ter o diagnóstico de quem você está adorando, que é o que eu acabei de dizer.
tá? Isso é, tá? Para você saber o que você tem dentro de você. Porque se você falar, Senhor, eu quero então, o Senhor me mostra, eu preciso saber quem eu sou, o que eu tenho que mudar, que eu realmente não sei. Eu nem sei. Não, se você não está estudando a palavra, ficando tempo com ele, você não vai saber mesmo. Mas você tem que começar a buscar Deus e dizer, bom, eu vou querer. Só que Deus é fiel, ele vai mostrar. Às vezes, isso é tanta idolatria, a falta de perdão, a ofensa, que é uma idolatria tão forte que entrou lá longe no passado, por tantas coisas. Sabe assim, gente, terremoto, sei lá, tsunami, essas coisas assim, horríveis que aconteceram na vida, aquilo ficou tão enraizado dentro de você, que você pensa que num piscar de olhos, você ficou livre de tudo. Mas isso precisa de um trabalho profundo com Deus, buscando a palavra, ficando na presença dEle, adorando, orando em línguas bastante, confessando a palavra para a sua mente ser transformada. Porque se você está pedindo para Deus mostrar se você tem ofensa com alguém ou não, se você já está livre, Ele vai mostrar. E você vai cair no mesmo sentimento emocional dos dias que você viveu aquilo, para ver que tem raiz. Então, isso daí é que eu disse, que você forma pensamentos, filosofias, ações, você forma coisas que você adora. É possível adorar a ofensa e ninguém pode pôr o dedo lá. Não, eu já perdoei. Essa é a primeira. Eu vou nem falar mais isso. Você vai orar e ver com Deus se você está limpo disso. Porque esse é o pior pecado que uma pessoa tem. E todo mundo passou por isso. E isso vem agora e não é para ficar alojado lá. Porque pode ser uma coisa muito profunda do passado. É por isso que você não vai para frente. Isso aí impede a unção. Você tem que entender. Isso impede a unção. É difícil. Nós não podemos. Difícil assim, porque nós criamos um ídolo, um Deus aqui dentro, a ofensa. Por isso que só a renovação da mente com a palavra de Deus é que nos transforma. É sério. Ficou magoado com não sei quem, você passou anos sofrendo com uma situação. Agora você vai pedir para Deus nas suas orações, Senhor, me mostra. Mas não, me mostra. O que eu preciso mudar para eu ter mais unção para resolver minha vida? Ele não vai, talvez, falar na hora, porque esse é um Deus poderoso. Deus com letra minúscula. Poderoso, maligno, que está aí dentro. E que tem que ser tirado. Vocês estão acompanhando? Então, nós estamos indo progressivamente em áreas que têm que ser limpas para você entrar no seu chamado. Para você, porque quando você é liberto, você vai servir ao Senhor. Porque eu comecei orando, porque eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria Deus na minha vida para cuidar da minha vida. Eu falei isso para Ele, para cuidar da minha vida, da minha família. Mas eu fui buscando tanto que Ele foi sendo revelado para mim. E aí o meu chamado veio. Mas é óbvio que nas trevas não vem chamado. Tá valendo? Então é isso aí, tá? Então o coração ofendido, gente, é um ídolo escondido. Vocês estão lembrados quando foi a conquista da cidade de Ai, que ficou escondido aquele ídolo? O que aconteceu? Uma nação inteira perdeu a guerra. Vocês estão vendo? Gente, esse ídolo no coração, quem que te pôs revolta dentro de você? Né? Porque a gente sofreu e quer pôr culpa nos outros, não tem nada a ver, porque não tinha conhecimento na ocasião. E a gente vai recebendo e depois, Deus não quer agir. Meu Jesus, como não? Ele morreu com isso na cruz, para nos libertar, e a palavra dele está aqui. Então veja 1 Samuel 15. É importantíssimo isso aqui que nós estamos vendo. Olha, 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ver os versículos
de 10 a 23. Mas nós vamos ler porque é preciso, para vocês entenderem bem o caráter, a falsidade, né, a enrolação de um coração enganado com a borra do vinho lá. O nosso coração nos engana. Você, mas eu sou ótima, eu sou boa. Não, tá tudo bem, graças a Deus. Não mentira, hein, cuidado. Bom é só Jesus, ele falou, só eu mesmo que sou bom. Só Deus. Nós precisamos dele todo dia. E Paulo então diz, olha, se tem coisa boa em mim, é Cristo Jesus. É isso aí. É ele que tem que sair do nosso espírito. É Jesus que tem que viver através de nós, porque não é para nós vivermos nós mesmos. Está valendo isso? Gente, isso é simples, mas é difícil. Porque eu que vou ter que ir em cima disso. Nós temos um orgulho, isso é outro pecado. Isso é outra coisa horrível. Então, veja lá, Samuel 15, versículo 10, ele diz assim, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Deus falou isso, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Já pensou ouvir uma coisa dessa? O cara era rei que Deus ungiu. Nós somos pessoas que Deus nos salvou. Temos a salvação, nós temos borra. Nós desgostamos Deus. Você pensa que não? Claro. Óbvio. Precisa tomar cuidado. Deus é o soberano, é o absoluto. A última palavra é dele. Ele já é o vencedor de tudo que vai acontecer. Seja quando for. Onde nós vamos estar, temos que estar alinhados a ele. Então, Deus se arrepende, mas Samuel foi orar por essa situação. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, Saul, bendito sejas tu, ó Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o coração enganoso. Não tem nada mais enganoso que o próprio coração do homem. Ele é corrupto. Ele foi moldado na corrupção, o nosso homem velho. Está valendo? É isso aí. Eu acho que eu estou ótima, que eu estou muito bem. Por isso que você tem que ficar lá quietinho, sozinho, orando em língua, estudando a palavra, para ver se o seu coração não está traindo você. É o orgulho de um molde antigo que tem que ser quebrado. Das trevas. Pessoal que está em casa ouvindo, vocês que ficam andando atrás de conferência aqui, conferência ali, vão atrás desse, vão atrás... Escuta, é isso aí que vocês têm que fazer. É isso, não é conferência que vai mudar a tua vida. Não é. Pode ser muito boa, porque ali está todo mundo, fica aquela alegria, a alma gosta disso. Mas e a hora que você chega em casa, o que você faz? Qual é o seu dia a dia? Você está indo atrás de deixar Deus fazer a limpeza de toda a borra que está dentro do teu coração? O que você faz quando Deus te dá um dinheiro? O que você faz? Você vai correndo para os teus prazeres, em vez de saber o que Ele quer que você faz com isso. Como é que Ele quer que você use isso? Em quê? É por aí. Coração cheio de borra. Está valendo? Falta de perdão e tudo mais. Então, aí no versículo 14, então disse Samuel, epa, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul. É de Amaleque, os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Agora, ele já está pondo a culpa no outro. Não é isso que nós fazemos? Exatamente. Me aconteceu, sabe por quê? Por causa daquele, por causa daquilo, porque esse, porque aquele. Coração corrupto. Ele não seguiu a palavra do Senhor. Não foi isso que Deus disse no versículo 10? Eu me arrependi de ter ungido Saul rei, porque ele não cumpriu as minhas palavras. Você já imaginou se Deus falar isso de nós? Eu me arrependi. Arrependi de ter ungido você.
para você acabar a sua vida dessa maneira. Está valendo? Então, Saul pôs a culpa em Amaleque, né? De Amaleque os trouxeram o povo, e pôs a culpa no povo. Pegou lá todos os bois, as ovelhas, tudo que era bom, e trouxe para sacrificar para o Senhor. Ah, vai, com piada para lá. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: ah, fala. Achou que ele estava ótimo. Aí Deus falou, aí Deus falou, meu Deus, Deus sabe as profundezas do nosso coração e mais ainda, Ele sabe os nossos pensamentos antes que nós tenhamos conhecimento deles. Está escrito em Salmos. Por isso que é bom você ficar quietinho lá na sua casa orando e falar, Deus, mostra quem eu sou, Senhor. Por isso que eu falei, Deus, se fosse, louva a Deus por aquele dia, que eu, na minha oração, gente, faz 35 anos, por aí, eu disse assim, Deus, 38, acho, por aí, Deus, se fosse hoje o julgamento, quem seria eu na sua presença? Graças a Deus que ele não falou, porque ele ia falar, você, ó minha filha, você está para lá. Você estava no lugar, eu ia cair desmaiada, falar, não, olha, levou anos para eu entender isso. Foi por aí que ele disse, você está lendo Bíblia errada, você está passeando na Bíblia, você não sabe. Eu levantei com a Bíblia, então me ensina. Manda um profeta seu para me ensinar. Eu sei que tem alguém nesse continente para me ensinar, nem que seja do outro, do norte, o Senhor me manda. Pedi, recebereis, buscar e acharei, bater a porta se abrirá. 6 meses que orando isso, encontrei o pastor dele. E eu louvo o Senhor até hoje que ele me levou fisicamente 12 anos lá para eu aprender. Não foi fácil, mas foi maravilhoso. Eu louvo todos os dias, com um coração contrito, porque como que eu ia aprender isso? Eu tinha que estar junto, eu tinha que ver, eu tinha que estar lá. Para que ele me ensinou? Para mudar a minha vida e eu te poder te ensinar. Você está aqui comigo todos os dias, você nem quer? Como é que é isso? Mas é por aí. Tá? Então, veja como que o nosso coração é enganoso. Então, ele disse, então fala. Aí, no 17, prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Antes, quando você não tinha nada, você estava bem humildezinho. E a hora que você pegou a grana de Deus, você ficou humilde? Você, foi embora? O que você fez? A hora que Deus te ungiu, a hora que Deus te deu tudo, o que você fez? É a borra que está lá. Você só quer você. E Deus para te dar, para você andar no mundo. Isso é o maior engano. E não é que o coração é enganoso? É orgulhoso. Então precisamos tomar cuidado para não sermos desqualificados, porque ele foi desqualificado, Saul. Certo? Então é isso aí que nós temos. É sair da religião, gente. Sair de conceitos errados. Não, eu acho que a Bíblia aqui. Eu acho? Fica quieto, não fale para ninguém, não. Vai orar e vai buscar a revelação. Não fica falando o que você acha para os outros, não. Porque acho não é a revelação. Quando é a revelação, ela está em você. É sério. Quando Deus me mandou para a família, eu comecei a ensinar. Gente, é sério. Eu de joelho falava, Deus, eu não posso ensinar nada errado. Eu não posso. Eu li na Bíblia que eu não posso. Então, é isso aí. Por isso que sempre orei muito em línguas. Porque a oração em línguas é o filtro da doutrina. Ele vai corrigir qualquer doutrina errada. Ele é o Espírito Santo. Aleluia. A oração em línguas. Então, veja, porque você tem a condição de orar em línguas, pegar isso que eu estou te falando e se certificar. Mas tem que orar muito, não é numa vez, não. Porque quando você não está... Às vezes, eu falo, mas eu não estou entendendo isso. Por que ele falou isso? Eu não sei como é que é isso, Deus, mas eu preciso entender, né? Que é uma pessoa ungida. Eu vou orando, de repente, meu Deus, não é que é isso mesmo? É oração em línguas, bastante. Eu fico quieta, sozinha, orando em línguas. E vou orando, fecho meus olhos, vou orando. Tenho a Bíblia, eu olho lá, ouço alguma coisa e vou orando, Senhor, eu estou aqui.
Quando você diz para Deus, interpreta o que eu estou orando, e ambarelequechá, você acha que ele vai falar assim, olha, você vai subir no altar. Isso é coisa do diabo, né? Calma. Entende? Ele vai mostrar o que está errado na tua vida. Interpretar isso. Porque ele vai te dar sabedoria de como que você vai ficar livre daquilo. Porque você está precisando mudar de vida. Estão entendendo? É bom você saber o que vai acontecer. Para não ficar surpreso, mas é muito bom. Aí no 18, então, você era bonzinho quando você não era nada. Quando você não tinha nada, você era humilde, Saul, viu? Por isso que Deus te ungiu. Olha, pisou na bola, porque cresceu a soberba. Isso é diabo, é carne, tá? Ficou todo poderoso. Pronto, desqualificou. Então é isso aí, Deus está chamando todo mundo. 18, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminar. Eram adoradores de Satanás, de demônios, contaminando a terra inteira. Vai lá e acaba com aquilo, uai. Tem que acabar com tudo. Não, ele pega despojos, bois e coisa. Então, os ídolos que estão dentro do nosso coração, é isso aí, ofensa. Você pensa que você está livre, deixa a situação vir. Vai ser o pior dia da sua vida. Porque você vai ver que você ainda é o mesmo. E que você vai ter que dar um jeito de sair dessa. Não encobre, não. Nós temos que ficar lavados no sangue de Jesus. A palavra de Deus tem que nos transformar. Vocês estão acompanhando? Não, precisa saber a verdade, né? Por isso que vem coisas ruins na vida, gente. Presta atenção. Então, no 19. Por que, pois, não obedeceste à verdade? Ou seja, atentaste à voz do Senhor? Por que você não obedece à verdade? A verdade é Deus, é a palavra, é o Senhor, é Jesus, é o Pai, é o Espírito Santo. Por que você não obedece? Por quê? É sério, hein? Tá valendo? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aquilo tudo era do diabo, era para ídolos, não é para trazer aqui para a santidade de Deus. Toda borra é do diabo, não é com isso que você vai oferecer nada para Deus. Qualquer coisa, tá valendo? É para ser transformado. Nós vamos ficar libertos, santificados. Só a pessoa madura espiritualmente é que está santificada na carne, que não vai obedecer aos desejos carnais. Ela precisa ser madura, porque criança não é maduro. Quem é bebê espiritual, não conhece nada da palavra de Deus, não está santificado. Não são ações que quer dizer que você é santo. É quando o que está no seu espírito está nas suas atitudes, flui, domina você. Estão entendendo? Glória a Deus pelo silêncio da Igreja Católica aqui. Dê um amém aí. Amém. Amém. Então tem gente viva aqui, aleluia. Então, foi o povo, sabe? Foi o povo e tal para oferecer. 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria, macumba, servir a ídolos, demônios, é isso. E a obstinação, ou seja, a teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
tá? Então, ele achou, Saul achou que sendo rei ele podia controlar tudo, que tá tudo ok. Ele até fez um altar para Deus uma vez aí. Quem mandou? Ele não é sacerdote, ele não podia fazer. Vocês estão acompanhando? Tem coisas que ele não podia fazer. O profeta, se fosse no caso. Então, veja o que é a borra no coração. Nós achamos que nós estamos no direito de fazermos o que nós queremos. Isso é coisa antiga. Tem que orar em línguas para entender isso que eu estou falando. Porque eu estou indo passo a passo. Tem que pegar esse conjunto de ensinos e ficar estudando. Deus vai revelar tudo que está certo e errado na sua vida, tá? Então, ele quis dizer para Samuel, eu sou rei, eu posso controlar. Não, ninguém pode controlar nada, é Deus que controla. É a palavra de Deus que tem que ser, porque nada substitui absolutamente a vontade de Deus. Não tem. Eu tenho que fazer exatamente o que Deus quer. Por isso que lá Romanos está escrito que quando nós somos transformados, porque a mente foi renovada, nós vamos experimentar a vontade de Deus. E perfeita vontade. Então, você nem sabe qual é a vontade de Deus, como é que você vai fazer a vontade dele? Você nem sabe qual é. Para a sua vida, é porque é para a sua. E você vai lidar com você. É isso que é, tá? Então, nós também podemos ser enganados mesmo tendo nascido de novo. O nosso espírito nasceu de novo, tem a natureza de Deus, tem a vida de Jesus lá dentro, é santo, é perfeito, é igualzinho a Jesus, o nosso espírito. Mas nós podemos ser enganados. E ainda mais, nós podemos nos sentir totalmente justificados. Não, eu fui justificado. Jesus me justificou, então eu posso fazer o que eu quero. No caso, aqui de Saul, tá? Então, se eu não trabalhar com a minha mente, eu vou andar igual Saul. Você também. Se você não trabalhar com a sua mente, você vai andar igual Saul. Porque tem que renovar a mente. Eu estou ensinando que jeito que renova. Agora, não adianta você querer entender com a tua cabeça. Você tem que ir lá e começar a fazer. Ouvir ensinos. Ficar com isso. O Espírito Santo, eu não estou aguentando. Pede para o Espírito Santo, começa a orar. Ele vai pôr a condição em você. Porque se você falar, eu não estou gostando, eu não estou querendo, mas me ajuda, aí é outra coisa. Então, ele vai ver que você não falou a verdade. Tá? Então, a palavra de Deus, se eu for então fazer essas coisas, ela vai remover da minha vida o sistema antigo, do eu velho, do meu homem velho, porque foi renovado. A palavra de Deus vai fazer isso. De você ouvir isso aqui. É simples, porque é isso. Você vai ouvir, você vai orar em língua, você vai ouvir, você vai orar em língua, depois você vai ler a Bíblia, você vai ouvir, você vai confessar versículo. Vocês estão acompanhando? É mesmo uma sala de aula. O Espírito Santo é o professor, é o mestre. Você entra numa sala de aula todos os dias, você precisa do livro, você precisa do caderno para anotar, sei lá, onde você quiser. Eu sou da antiga, eu pego o caderno, mas você quer o seu tablet, você pega o que você quiser, desde que você faça. Grifa na Bíblia, porque para estudar é melhor a Bíblia. Você pode ser super moderno, mas pega o papel, porque ali você pode fazer uma anotação, aquilo vem para você, que isso ainda é válido e vai ser até o fim. Não adianta não, sabe? Então, tem que mudar o modo antigo. O esquema da mente antiga não vale. Tá? Estão acompanhando? Tá? Aquele óculos que eu falei que mostra a nossa vida, que é o molde antigo, ele vai ser tirado. Agora você vai enxergar a vida conforme Deus enxerga, o Deus é. Porque Ele é a vida. Você vai ver o que é a vida. Não é nada disso. Você vai ter que explorar o seu espírito. E para você explorar o seu espírito, você tem que entrar na Bíblia, nesses ensinos, para você saber.
Isso é profundo. Por isso que o pastor David não pôde ensinar isso aqui para não sei quantas mil pessoas lá, que ficava fazendo joguinho lá no fundo, brincando com as crianças, contando piada, dando risada, e não estavam atentos a nada, só queria cura, não iam prestar atenção, saía de lá, ia fazer compras no centro da cidade, ia na piscina nadar, ia visitar parente. E não vinha aqui para pegar nada de Deus. Era uma oportunidade para dizer que vinha numa conferência, mas ia fazer essas coisas. E receber uma cura, amém. É que Deus é misericórdia. Muitos foram curados, mas cadê os que ouviram? Ele não podia ensinar isso aqui. Porque precisa ter atenção, precisa ter silêncio, não pode ser interrompido, porque tem uma unção nisso. Por isso que Deus me enviou lá, 12 anos para eu aprender. Mas tem que fazer em casa, certo? Então, outra coisa, gente, tem que tirar do coração a ofensa definitivamente. Deus é contra isso. Deus é contra isso porque ele foi ofendido ao extremo. Na frente de todos os homens do mundo, Jesus foi ofendido. E ele não levou uma ofensa. Ele não respondeu com ofensa o que fizeram com ele. Ele respondeu com amor e nos libertou. Então, é para nós vivermos assim. A pessoa erra, tudo bem, mas aquilo não pode estar lá dentro. Quando Deus mostrar para você que tem ainda algum vestígio da borra, você vai sentir a mesma coisa quando você vivia aqueles problemas que você ainda não estava liberto. Então, precisa ficar lá. Estão acompanhando? Não é bom saber disso? Ué, porque você está crescendo espiritualmente. Você tem que entrar, gente, no fogo. A prata e o ouro são depurados 7 vezes, querido. 7 vezes no fogo. Então, olha, diz que lá no céu as nossas obras vão ser julgadas, obras, e elas vão passar no fogo. É isso aí, é melhor passar agora. Eu acho mais conveniente, porque eu lá sei como é que vem esse fogo lá no céu. Porque aqui já não está tão fácil, me diga. Eu preciso estar lá, porque a hora que eu vejo e eu vivo aquilo, é horrível. É horrível. Aí você vê que você precisa dele. É melhor você ver isso agora. É melhor antes que Jesus venha. Ser purificado agora, para as obras serem qualificadas quando chegarem lá. Ele diz, mas vai ser salvo. Mas se for palha, não valeu nada. Tudo que você fez não valeu nada. Vocês estão acompanhando? Se matou aí, fez... para quê? Não valeu nada. Não é o caso, tá? Não é o caso, não é o que você está vendo. Você mesmo fica se julgando. Então, é isso que eu disse, que tem que sair de dentro de nós. Isso é um conceito errado que nós criamos quando temos essa borra, não estamos renovados. Nós, mesmo com os nossos pensamentos, nós criamos ídolos. Isso é um ídolo, eu começo a adorar, porque eu estou justificada. Afinal, eu trabalho demais para Deus. Eu faço isso. Lá no fundo fica aquela coisa, mentir para lá. Eu não sou salva por isso. É o que Jesus é em mim. É o que eu tenho que ser através dele. Então, renovar esse homem velho que está aí, tá? Então, sabe, gente, quando a pessoa te ofende, não é que é errado o que ela fez, sabe? Você foi blim blom, você chegou lá, a pessoa abriu, quando viu que é você, pá, tacou a porta na sua cara. Não, ai, meu Deus, você gelou, você desmaiou, você saiu chorando, você ficou desesperada, veio um monte de gente na rua ver o que era, morreu alguém, não, meu Deus, cara, e fica aquele alvoroço, aquilo parece um velório, aquela coisa. Não é que é errado o que ela fez. Acontece que o seu ídolo foi tocado. Você ficou indignado. Valeu agora? É bom você ver. Porque ele é ídolo, é Deus, com letra minúscula, que você adora, está no lugar de Jesus na sua vida. Não é bom saber isso? Mas tem conserto.
Se eu estou aqui falando porque Deus quer mudar esse negócio. Não é mais para isso ficar aí dentro, jamais, jamais, jamais. Nunca mais, tá? Então, o ídolo que veio da tua cabeça, você pôs num trono agora, para você adorá-lo, que é a ofensa. Eu estou dando exemplo de ofensa, mas tem 1000 coisas. Porque ofensa é uma coisa séria. A pessoa não vai para frente por causa desse tal de ofensa aí. É sério esse pecado. É um pecado. É um pecado. Tá? Ai, quando eu era criança, quando eu era moço, quando eu era velho, quando eu era isso. Não interessa. Acabou. Tem que acabar. Tem que acabar. Essa condição. Tá? Então, se eu não for atrás de resolver esse problema, porque eu vou ter que resolver isso. Eu vou ter que resolver isso. Você é tão metido a fazer tudo, por que você não faz isso, então? Não é assim que nós somos metidos a fazer tudo. Não, pode deixar, eu vou ver. Não, por que você não vê isso, então? É isso que você tem que ver. É isso. Exatamente isso. Você tem que ir atrás disso daí, sabe? Porque senão não tem crescimento espiritual, ficar aí chocando. E não é o caso. E não é o caso. Imagina, gente, você vai ser isso o resto da sua vida? Porque lá atrás aconteceu isso? É atrás mesmo. Isso é para acabar, para estar enterrado para sempre. Então, cuidado com opiniões, pensamentos da tua cabeça. Você forma um ídolo e taca ele num trono. Tipo a ofensa. Você ficou pensando. Não podia ter feito isso comigo. Que dó. Para com isso. Entendeu? Tem condição sobrenaturalmente de ficar livre disso. Veja Gálatas capítulo 4. Vamos lá. Estou preparando, né, com o Espírito Santo e a palavra, o seu coração para nós ceiarmos, porque essa é uma ceia diferente. Porque não adianta ficar fazendo ceia, você nem sabe que você vai cear o quê. Ai, perdoa meus pecados. Ei, qual? Né? Por isso que coisa mecânica não serve. Estão acompanhando? Capítulo 4. Vamos ver o versículo 17 para começar. Vamos ver. Paulo falando aqui, olha. Peraí, 16. Gente, é isso que eu quero falar para vocês. Quando a pessoa está moldada no homem velho ainda, e ela não tem revelação da verdade, da palavra de Deus, quando me ouve falar alguma coisa e tal, a pessoa fica com raiva, não aceita a verdade. Porque o ídolo está lá. Não está com a mente renovada, tem ídolo lá dentro, fica invocado comigo, que estou ensinando a verdade. Isso acontece. E muito. A pessoa vai embora, batendo o pé no que não volta mais. Porque está moldado com o homem velho. Não foi posto fora esse homem velho. A borra não foi desfeita, jogada, tirada fora do coração. A pessoa fica com raiva. Mas veja aqui o versículo 16. Aí Paulo está dizendo sobre isso aí. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? É isso que ele está falando. Quando a pessoa não tem revelação da verdade, da palavra de Deus, e ela começa a ouvir aquilo, dá uma implicância, uma raiva, não aceita e vai embora. Fica chateado. Isso não pode, tá? Vai trabalhar com isso lá na tua casa. Porque é a luz que está querendo entrar e você não está querendo deixar. Vai ler o livro, pastor David? Da barata lá, barata rei baratas, que ele fala. Sabe, que não tem spray, veneno em spray para matar aquilo lá. Você tem que, sabe, ela é tão forte que ela até acorrenta o rato, a barata, porque ela se estruturou de uma maneira dentro da tua vida que é isso aí. Você não conhece a verdade, você não vê a verdade, está dominado por um molde velho, satânico, demoníaco. Modo de viver errado. É isso que impede o crescimento.
Você não acha bom você saber que tem chance para você chegar lá, mudar de vida e resolver todos os seus problemas? Porque é você que vai depois, com a luz de Deus, que Ele vai iluminar, te dar sabedoria, é você que vai agir. E as coisas serão resolvidas. Porque é o sobrenatural que age. Aí no 17, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Existe isso. Os fuxiqueiros que ficam fazendo buchicho aí. Não, isso também não está precisando. Vamos fazer isso, vamos fazer. Ai, toda hora essa conversa. Ué, você já mudou? Enquanto você não mudar, vai ser até o fim isso. E é bom, porque cada vez que você ouve é uma vírgula a mais, um ponto a mais que você assimilou. Então, vamos falar de novo. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, ser Cristo formado em vós, ser moldado em você. Por isso que eu estou aqui, para ficar falando, para Jesus Cristo ser moldado na sua vida, na sua alma, no seu coração, que a sua alma é parte do seu espírito. É isso, o objetivo todo é esse, tá? Nós nascemos de novo. Jesus Cristo está lá no nosso espírito. Agora tem que ser moldada o coração da nossa alma nesta condição de Cristo Jesus que está no nosso espírito. Nós não vamos ser pessoas melindrosas mais, ficar ofendido com tudo. Isso é um molde velho. Isso é a borra no fundo da garrafa, do vinho, do tonel lá. Está cheio de borra, aquilo lá ficou. Em vez de renovar e trocar por outro, que tem que ir trocando, não fez. Tem que quebrar aquelas vasilhas, aqueles tonéis, vamos pegar novos, vamos pôr esse vinho para lá agora. Para não criar borra. Vida nova, você nasceu de novo, você não pode ser desse jeito. Ninguém pode, nem eu, todo dia. Buscando mais e mais, tá? Porque por dentro de nós somos iguais a Jesus. O nosso espírito. Assim como era, está escrito na Bíblia, nós somos agora. Porque nós somos um espírito com Ele, não é isso que está escrito? Nós somos um espírito com Ele. No espírito. Agora, isso tem que moldar a alma, que é a carne. Amanhã eu vou explicar mais isso. Vocês têm que pegar esse ensino de amanhã, não deixe por menos, não. É importante, tá? Então, o que mais Deus quer é nos moldar na imagem de Cristo Jesus. É o que nós precisamos. Porque o Espírito já está moldado. É Ele lá dentro. Ele que criou o nosso Espírito. Ele não reformou o Espírito, não. Ele criou. Nós somos criados por Deus. A imagem e semelhança dele está no Espírito, quando nascemos de novo. Então, o que ele quer agora é fazer esta imagem agir no nosso eu próprio. É tudo que ele quer. Para que a glória dele seja manifesta através de nós. Para que outras pessoas sejam abençoadas. Porque muitas pessoas nascem de novo, e daí? Você sabe dar continuidade para ela? A pessoa não sabe dar continuidade, fica com a religião, cai tudo. Não vai para frente, não sabe resolver, desanima, às vezes larga até a fé. E não é o caso. Nós temos que cuidar disso, tá? Então, se nós vivemos com essa borra, com essa coisa velha, esse molde antigo aqui dentro de nós nunca vamos entrar no primeiro passo do plano de Deus para as nossas vidas, que é o destino que Ele tem para dar para as nossas vidas. Nunca. Nunca nós vamos entrar no destino de Deus para as nossas vidas. Coisa ruim, é o destino, né, daquela vida. É Deus não, senhor. O destino de Deus para a sua vida é glória dele. Óbvio, neste mundo há vez de ter tribulações, mas eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração. Saiba
como você vai viver na tribulação para você vencer. É isso que ele está ensinando. Mas eu tenho que reformar aqui todo o meu coração. Ele precisa passar de uma reforma geral. Geral. Tem que arrancar tudo. Não presta nada do que tinha antes. Vai ter que arrancar tudo, é isso. Para que o meu eu seja moldado no eu de Jesus. O seu eu seja moldado no eu de Jesus. Então, vamos ver isso aqui, olha. A primeira coisa, nós, quando nascemos de novo, nós somos salvos, tá? Então, ficamos iguais a Jesus, certo? Ficamos iguais a Jesus. Fomos salvos, a salvação entrou no Espírito. Ficamos iguais a Jesus. E Deus nos deu a justificação com isso, no nosso Espírito. Nós somos justificados. O Espírito está justificado, não é a alma. O Espírito está justificado, porque ele nasceu de novo, ele foi criado perfeito, perfeito e santo, com a imagem de Cristo Jesus, tá? Então, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Justiça quer dizer o quê, gente? Eu acho assim, o melhor significado para falar de justiça é como se nós nunca tivéssemos pecado. Não, o nosso espírito não tem pecado. Nenhum. Nunca teve. É como se nunca tivéssemos tido. Ele deu um espírito de novo. Tá? Então, a primeira coisa, nós fomos salvos, aconteceu isso daí. A segunda coisa, fomos justificados. A seguir da salvação, nós fomos justificados. Deus nos olha como pessoas justas no sangue de Jesus. Por isso que nós podemos andar com ele. Agora, tem que moldar a alma, né? Vocês estão entendendo? E a terceira coisa, nós somos santificados. Tudo isso aconteceu com a salvação dentro do nosso espírito. Houve a salvação, a mesma imagem de Cristo Jesus, a justificação e a santificação. Está dentro do espírito. Não está na alma. Pensa bem nisso, tá? É isso que eu vinha dizendo. Para nós andarmos na santidade, somente quando chegarmos na maturidade. Você conhece a palavra, você anda nela, você está moldado a tua alma pela palavra cada dia mais. Você sabe como que você anda no Espírito, você tem revelação. A santidade vai operar aí, que está no Espírito, vai operar na alma. Tá? Então, não são ações. Eu não posso cortar o cabelo, eu tenho que usar saia comprida, eu não posso usar joia, ou sei lá, blá. Não é isso, não são ações que te fazem santos. Tá? É bem da transformação da sua mente. Você é um ser que está sendo renovado na mente, transformado, a santidade vai acontecendo assim, a cada dia, tá? Então, ao buscar o Senhor nesse de cada dia, é onde o Senhor vai agindo na borra, porque eu estou em contato com Ele. Eu estou usando o meu espírito, nascido de novo, com a presença dEle e a palavra, e o Espírito Santo que habita lá no meu espírito para ir tirando a borra. Eu tenho que mudar. As minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas condutas, o que eu faço, aonde eu vou, com quem eu ando, com o que eu tenho, tudo na minha vida. Mas não precisa ter medo, porque ele envolve você e a santidade. E você vai sendo transformado. Então o próprio Deus é que vai então agindo na borra, porque ele traz para você. É o que o pastor David diz no livro, que quando você ora muito em línguas, estudando a palavra, você vai ver o seu pecado e você vai odiá-lo o tanto que Deus odeia. Esse chegou no ponto. É isso aí. Então, você está na hora de ser transformado, ele vai lidar com a borra. Porque você tem que odiar, mas você tem que enxergar. E você vai ter que aceitar, lidar com aquilo, orando para você não ser isso. Aí Deus vai mudando os desejos do seu coração, porque ele vai pondo o desejo dele, não o seu mais. Não são desejos humanos, tá? E ele vai quebrando, então, esse vaso, que é o que nós cantamos. Senhor, eu quero ser um vaso novo.
Rompe a minha vida, rompe. A vida que está no espírito rompe para vir para a alma, para ser manifesto no meu físico, no meu corpo. É o máximo isso. Vocês estão acompanhando? Não é demais isso? Tá? Então, aí, a partir daí, tudo aqueles pensamentos, coisas da minha cabeça, aquilo tudo vai sendo destronado. Pensamentos e ficar adorando aquelas coisas, não vai ter adoração, aquela adoração vai ser verdadeira, em espírito e verdade aí. Tá vendo? Porque se não há uma limpeza, a adoração não é em espírito e verdade. É com a carne. Então não entra na presença de Deus. É coisa humana. Eu já expliquei isso há muito tempo aqui. Que existe adoração que não é do espírito. Embora a pessoa, a emoção ficou maravilhosa, tal, que aquela coisa boa, não sei o quê. Porque é alma, meu. Quem não é nascido de novo, vai pular aí na rua, carnaval, não sei o que, acha tão bom, amanhã vai de novo. É isso aí, de repente. Fica na alma, sentiu, não tem nada a ver, nunca vai romper, sabe, esse vaso velho. Aonde estão as borras do vinho. Vocês estão acompanhando? Que depende de você, você tem que pegar firme. Será que não tem uma unção de Deus aqui para te levantar? Para você ir lá na tua casa, cuidar da tua vida? Que é isso que você tem que fazer? Agora, você quer ajeitar a vida dos outros, da tua família, dos teus parentes, não sei lá de quem, você tem que ajustar a sua vida, pensa nisso. Por isso que a pessoa quer sair pregando, quer se aparecer, né? Porque isso é alma. Já quer que o nome dessa pessoa já fique lá em evidência, já quer ter isso, já quer ter aquilo, e tá com a borra lá. Essa borra vai explodir e vai acabar com a vida dela. Vai ser exposta na frente de todo mundo. É isso que a gente vê por aí. Porque não está tratado, não está cuidado, tá? Então, você percebe, veja isso aqui, você percebe que a verdade entrou dentro de você, porque nada mais tem o poder para tocar naquele outro Deus. Ele não existe. Ele não existe. A verdade entrou, você é outra pessoa. Você foi renovado e transformado, aquela borra saiu. E assim é de área em área que Deus vai cuidando. Você entende? A verdade entrou porque eu não sou mais a mesma. Às vezes, Deus está cuidando porque o negócio é muito profundo, a ofensa é muito profunda, o sofrimento foi muito profundo, atingiu várias áreas. Deus não pode arrancar tudo de uma vez, porque senão fica sem fundamento, sem alicerce. Então, Ele vai pondo fundamento, vai fazendo aos poucos. Por isso que se tiver algo escondido, Ele vai mostrar. Você vai viver a mesma coisa e agora Ele vai terminar. E você vai ver que nunca mais, mas nunca mais, nada, sabe, vai entrar naquele lugar de adoração, aquele Deus, ele não existe mais. A verdade entrou, você não vai adorar mais esse Deus, acabou. Ele acabou, seja o que for. O pecado que for, vício, sei lá, qualquer coisa. Desejos carnais, ofensas, e assim vai. Amém? Então, vamos firme buscar esse Deus. Então, vamos orar por esses pedidos aqui. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa agora. Põe a tua mão, Senhor. Nós oramos para que a tua unção seja liberada agora, através das minhas mãos, para que todos esses pedidos sejam abençoados. Seja a área que for, a situação que for que cada um está vivendo e está passando. Eu quebro a ação do diabo aqui, nestas situações, e um milagre acontecendo. Em nome de Jesus, Pai, que a tua unção toque estas vidas agora e eles recebam esse milagre no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a cura seja feita agora, que eles recebam, Senhor, o problema financeiro seja resolvido, problema na justiça, problema familiar, Senhor, situações delicadas, Senhor, sejam resolvidas agora. Eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa oração não é só para esses pedidos que estão aqui, para estas pessoas, mas também, Senhor, para todos aqui presentes, todos que estão em casa. E eu quero te agradecer, ó Deus, meu Pai, esse momento maravilhoso nosso aqui, na tua presença, com a tua glória, curando, transformando. O Senhor
cuidando de cada situação, de cada um aqui, para melhorar, só para melhorar e melhorar com abundância. Eu agradeço a tua proteção aqui para nós, nesse local, dessa igreja. Senhor, esse centro comercial seja abençoado. Nós oramos, Senhor, para que hajam conversões aqui nesse centro. Tem tanta gente que está aqui nesse centro comercial, que quer conhecer a verdade, mas ficam receosos, têm medo de chegar aqui na igreja, fazem perguntas às vezes. Senhor, eu clamo o sangue de Jesus para essas pessoas e quebro essas barreiras demoníacas que impedem que essas pessoas cheguem aqui e que elas venham, Senhor, se alimentar do seu banquete com a sua palavra em nome de Jesus. Todos que estão à busca da verdade, Senhor, que eles consigam chegar aqui, porque quebramos todos os empecilhos que o diabo põe em nome de Jesus. Senhor, oramos para o nosso país, Senhor, e repreendemos a ação dessas potestades que estão sobre o nosso país, trazendo tanta coisa, maldade para os brasileiros. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo seja enviado para as igrejas, para ver, Senhor, haver o avivamento da Tua palavra dentro das igrejas, para ver salvação em massa desse povo. Em nome de Jesus, quebramos a ação desses espíritos malignos agindo, Senhor, nessa liderança de governos aqui nesse país, para que haja uma mudança. Mas é o povo que tem que mudar, porque o Senhor disse, se o povo orar, a terra é abençoada. Deus, meu Pai, que você não vire as suas costas para o Brasil, porque ainda há uns remanescentes orando. Em nome de Jesus, clamamos a Tua misericórdia, o Teu perdão para a nossa nação, em nome de Jesus. Oramos agora, ó Deus, nosso Pai, para Israel, para que haja paz, a Tua paz para Israel, Senhor. Para o povo em Israel, para todos os soldados que estão nas fronteiras, que sejam protegidos, Senhor, que sejam guardados, que os Teus anjos estejam lá para protegê-los, e todos que estão reféns, Senhor, que sejam resgatados com a Tua mão, que venham vivos para casa, em nome de Jesus. Nós oramos por todos os países árabes, que todos, Senhor, venham para Cristo Jesus, que eles aceitem, que eles tenham uma visão, que eles ouçam o Evangelho. Nós sabemos que já está acontecendo, Senhor, que é isso que anuncia a sua vinda, né, Jesus? Então, que haja, Senhor, uma salvação para esse povo, Senhor, muçulmano, que eles encontrem Jesus. E nós cremos que o Senhor está operando poderosamente. E também dentro de Israel está havendo salvação, estão aceitando Yeshua como Messias. Nós Te louvamos, Senhor, Te louvamos, e que mais e mais isso aconteça, até aqui no Brasil, esses muçulmanos que estão doutrinando o brasileiro, que isso tudo caia por terra, Senhor, que venham mais obreiros para poder evangelizar os brasileiros, para não cair nessa cilada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu clamo o Teu sangue, Senhor, para todos os lares de todos aqui presentes, dos que estão na mídia, aonde cada um mora, no bairro, na cidade, no país que mora, que a Tua casa seja agora coberta com o sangue de Jesus, protegida contra todo o mal, a Tua família. E eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, para que haja segurança e paz para esse local. Em nome de Jesus, eu repreendo as maquinações de Satanás para esses locais de trabalho. Você está amarrado, diabo. Eu te amarro em nome de Jesus, para não haver nenhum mal, nenhuma maquinação sua nesse local de trabalho onde cada um trabalha, dos familiares, todos aqui. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos, os netos estudam, onde o pessoal trabalha de casa, nas escolas. E repreendo, em nome de Jesus, todo atentado terrorista dentro das escolas. Que haja paz para todos os nossos, a Tua cobertura de guarda e proteção para os nossos familiares nas escolas, em nome de Jesus. Ó Deus, nosso Pai, nós Te agradecemos que o Senhor cuida de nós como filhos. Por isso, como os Teus filhos, nós queremos agora Te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos da igreja dizem. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus.